Eu quero propor para vocês aqui 3 cenários. O primeiro deles é um professor de uma escola particular importante na sociedade. De repente se descobre que esse professor está nas redes sociais insultando pessoas, fazendo bullying com adolescentes, com jovens, com pessoas na internet. Que é um troll. Esse professor é um troll. Então as pessoas pegam as postagens desse professor insultando pessoas na internet, atacando pessoas na internet e levam para o diretor dessa escola particular. Qual você acha que deveria ser a postura desse diretor da escola, ou do dono da escola? Passar a mão na cabeça do professor e dizer que isso acontece, que ele faz isso na vida particular dele, na vida privada dele? Ou esse professor representa, de certo modo, também a escola no qual ele trabalha? E um comportamento ético que se espera de um professor? O que você pensa? Deixa no comentário aqui embaixo. O segundo cenário é um médico que trabalha no importante hospital também, e um dia vaza um vídeo desse médico em algum lugar, num restaurante, insultando pessoas, xingando alguém, brigando com alguém. Qual você acha que é a postura do diretor do hospital também ao ver essas cenas? Vai passar a mão na cabeça desse médico e dizer, bem, ele está na rua, ele não representa a gente, ou de fato é uma imagem que está vinculada também ao local de trabalho dele? E o último caso é de um juiz, um funcionário público que vai nas redes sociais também insultar pessoas, xingar pessoas, brigar com as pessoas, ameaçar alguém. Dá para separar a vida privada dessa pessoa nas redes sociais daquilo que ele representa enquanto um funcionário público, enquanto um juiz, enquanto alguém que representa o exercício da justiça? Me diga o que vocês pensam nesses 3 casos aqui. Qual deveria ser a reação dos superiores dessas pessoas? Do professor, do médico e, no caso, do juiz, de quem cuida da ética da profissão. Qual a postura que deve ser tomada diante dessas atitudes? Porque nesse momento a gente tem agora o ministro da Educação que age desse modo, mais ou menos como eu mencionei aqui na internet. Uma pessoa que vai no Twitter dele e insultar pessoas que porventura venham a criticá-lo na internet. Ou seja, você tem uma pessoa que agora ocupa um cargo público importante, é o ministro da Educação, é alguém que cuida das políticas públicas para a educação do seu filho, ou sua educação, se você estiver na faculdade ainda. E essa pessoa, esse ministro, vai na internet brigar com as pessoas, insultar as pessoas, provocá-las, agir como um babaca, um adolescente estúpido que acha que pode vencer no grito ao insultar mais do que os outros. Qual deveria ser a postura de um presidente da República que nomeou esse ministro aí e que está causando na internet? Me diga aí, o que você pensa que deveria ser a postura do presidente? Porque hoje foi publicado um editorial no Estadão intitulado Linha Vermelha e pedindo a demissão do Abraham Weintraub, o atual ministro da Educação. Diz o seguinte aqui: o ministro da Educação, Abraham Weintraub, tem de ser demitido. Sua errática gestão já seria razão suficiente, mas ele foi além e classificou como infâmia a proclamação da República. Nesse editorial, eles mencionam essas brigas na internet, que para mim são muito graves, na verdade. Talvez até um pouco mais grave do que o editorial alega aqui, que tem a ver com os ataques que ele fez à República, à história do Brasil. Mas essencialmente é o seguinte: você tem uma pessoa que representa a educação. Nesse momento é alguém que, como eu disse, cuida das políticas públicas de educação. Ele representa a educação brasileira. E é alguém sem qualquer noção de educação. É alguém desrespeitoso, alguém que não respeita as pessoas que interagem com ele nas redes sociais. E aqui está um ponto crítico, porque embora ele esteja reagindo, entre aspas, a insultos ou ataques às pessoas a ele não pode controlar o comportamento dos outros, mas ele pode controlar o próprio comportamento. Eu, por exemplo, quando sou insultado na internet, eu tenho uma escolha. Eu posso reagir insultando a pessoa de volta, posso reagir atacando essa pessoa de volta, ou posso agir ignorando ou bloqueando essa pessoa, ou simplesmente não interagindo com ela. Existem várias opções para você não entrar nesse tipo de confronto que degrada a imagem do cargo que ele ocupa. Porque se ele é o ministro da Educação e age como um escroto, age como um babaca, que legitimidade um professor em sala de aula tem hoje se um aluno agir desse modo em sala de aula, insultando um colega, fazendo bullying com um colega? Que autoridade tem um professor para poder ir lá e condenar esse comportamento? E dizer para o seu filho ou para o aluno dele, não faça isso, não age desse modo, que esse modo não é legal, não é digno. Porque o aluno vai poder dizer, mas é assim que age o ministro da Educação. Quem cuida do MEC age desse modo. Por que eu não posso agir desse modo? Por que eu não posso ser um babaca se o ministro é babaca? Esse tipo de comportamento que você não vê apenas no ministro da Educação, convenhamos. Na verdade, você também vê no presidente, que também é um babaca. Mas quando você vê esse comportamento em representantes públicos, tanto no governo agora, tanto no presidente, quanto em ministros, quanto em assessores, quanto em outras pessoas que cercam o presidente, quanto em parlamentares que também agem desse modo, isso legitima o comportamento das pessoas no dia a dia. Se o ministro pode fazer assim, por que eu não posso fazer assim? Se o presidente pode ser um escroto, por que eu não posso ser um escroto? Então você vai expandindo os limites
da tolerância e do comportamento civilizado. Você legitima comportamentos antissociais, de ataque aos demais. E isso já era feito quando teve uma palestra no passado, na qual estava o Abraham e o irmão dele, o Arthur, que atualmente é assessor da presidência também. E nos pontos ali, o irmão do Arthur, que deve pensar muito parecido com o irmão, porque estão na mesma palestra falando sobre coisas parecidas, estão fazendo uma palestra conjunta, então deve pensar parecido, porque senão teria repreendido o irmão. Tem um ponto ali que ele fala o seguinte aqui, assistam. Quando um comunista ou socialista chegar para você com o papo fronhonhon, você pega e manda ele para aquele lugar, xinga. Faça o que o professor Olavo fala. Xinga. Ou seja, segundo o irmão do atual ministro da Educação, e que está no governo, que atua no governo, se alguém vier ali, né, segundo ele, um comunista, vier com esse papinho fronhonhon, você xinga. Porque é assim que o professor Olavo ensinou. Ou seja, pessoas agora que representam o governo do Bolsonaro agem de maneira que não é condizente com aquilo que ele se propõe a fazer, que é cuidar de um país no qual você tem que cuidar dos comunistas e de quem não é comunista. Você tem que cuidar de quem é de esquerda e de quem é de direita. O governo do Bolsonaro não é apenas para bolsonaristas, não. É para todos os brasileiros. Então ele tem que se comportar como alguém que está governando para todos. E eles têm que se comportar como alguém que cuida do interesse de todos os brasileiros. O ministro da Educação representa também as pessoas que estão insultando ele no Twitter ou estão atacando ele no Twitter. O assessor da presidência, o irmão do Weintraub, o Arthur, também representa o governo e também representa toda a população brasileira. Então, ao agir desse modo, eles também estão agindo sob a chancela do presidente. É um presidente que está aceitando esse comportamento deles enquanto eles não são penalizados por isso. Então, nesse sentido, de fato, se houvesse dignidade, se houvesse algum tipo de decoro, algum tipo de decência nesse governo, o Abraham seria demitido. Porque o modo como ele se comporta na internet representa o governo do qual ele faz parte. E representa também as ideias, de certo modo, do presidente. E como eu disse, isso vai abrindo as portas para que esse comportamento se torne legitimado no dia a dia. Se ele pode agir assim, eu também posso agir assim. Se o ministro da Educação pode ser mal educado, eu também posso ser mal educado. E só lembrando que a educação não é apenas você ensinar as pessoas conteúdo, você ir lá ensinar a ler, escrever, ensinar física, química, matemática, mas também ensinar a convivência entre as pessoas. Também é ensinar o que é cidadania para as pessoas, para os alunos. E o modo como você trata o seu colega, o modo como você trata alguém que está na mesma sala que você, seja o seu colega, seja o professor, depende de noções mínimas de decência e de ética e de respeito ao outro. Quando o ministro da Educação não sabe respeitar os outros, ele transmite essa mensagem para toda uma cadeia de pessoas, desde o professor, que vai se sentir livre também para insultar os demais, porque o ministro faz isso, até o aluno que também vai se sentir legitimado a fazer isso. O comportamento de quem é líder, de quem está em posição de superioridade, influencia os demais, o modo como eles se comportam. Se um juiz age de maneira injusta, isso também legitima que outras pessoas que não são juízes também ajam de maneira injusta. Se o ministro da Educação é mal educado, isso abre para que todos nós sejamos mal educados também. E isso é o fim da civilidade. Isso é o caminho da barbárie, que é o que o governo Bolsonaro representa, que é o caminho à barbárie. É o caminho no qual princípios éticos, morais mínimos são postos de lado em prol de uma agenda ideológica obtusa e perigosa. Então, de fato, o ministro da Educação deve ser demitido. E como diz o editorial aqui, não é apenas pelo modo como ele atua no MEC, que já é catastrófico, mas sim como ele se comporta além disso. Na verdade, essa briga e esse tipo de ataques que se deram foi justamente por causa do comportamento dele ao criticar a República. Ele diz o seguinte aqui, o ministro da Educação, ele disse que foi uma infâmia a proclamação da República. Daí alguém respondeu ele, né? Se voltarmos à monarquia, certamente você, ou no caso o ministro Abraham Weintraub, será nomeado o bobo da corte. E daí ele respondeu o seguinte, uma pena, eu prefiro cuidar dos estábulos, ficaria mais perto da égua sarnenta e desdentada da sua mãe. Essa resposta é do ministro da Educação. Essa resposta é do Abraham Weintraub, o atual ministro do Bolsonaro. Depois alguém respondeu a isso, né? Outra pessoa respondeu esse ataque do ministro e disse o seguinte, essa pessoa disse que encontrou o bom senso do ministro na rua, que mandou-lhe lembranças. E o ministro respondeu, que bom, agora continue procurando o seu pai. Vale lembrar que quando o ministro foi indicado, um dos apelidinhos dele é moedor de comunista, porque ele é uma pessoa mal educada e que age desse modo como um infantiloide, como uma pessoa sem nenhum tipo de respeito pelo outro, por aí. É alguém que reage desse modo. E é curioso, e o mais engraçado é que essas pessoas como o Bolsonaro, como os filhos do Bolsonaro, como o ministro da Educação agora, o Abraham Weintraub, que é um cavalo, eles se julgam os defensores de valores cristãos. Eles se julgam defensores da moralidade cristã. E eu realmente não sei exatamente que Bíblia que eles leem, que Novo Testamento que eles leem, porque eu não me lembro de nenhuma parte de Jesus mandando as pessoas insultar as demais. Não me lembro de nenhuma parte de Jesus dizendo, se vier um comunista com papinho fronhonhon, você xinga.
Não me lembro de Jesus falando isso. Pelo contrário, o que você vê é Jesus falando, se alguém te estapear numa face, você dá a outra face. Então eu acho muito curioso você ver essas pessoas antiéticas, imorais, tentando se pôr na posição de guardiães da moralidade cristã. Porque tudo que eles não são é guardiões da moralidade cristã. Eles guardam a moralidade da violência, da agressão, do insulto, do ataque aos demais, da perseguição aos demais. E é uma desonra para o MEC, é uma desonra para os brasileiros, é uma desonra para o Brasil ter um ministro nesse cargo. É uma desonra. Quando o Ricardo Vélez caiu, todos nós celebramos aqui porque caiu uma pessoa que era incompetente. Era um completo incompetente. Quando ele foi sabatinado no parlamento, você via que ele não sabia nada sobre o cargo que ele ocupava. Era um incompetente completo. Quando ele caiu, a gente celebrou. Mas eu pus uma advertência aqui que a gente tinha medo do que poderia vir. Porque a gente não pode subestimar o governo Bolsonaro, porque ele sempre pode ser pior do que ele já fez. Então ele vai lá e põe alguém pior. Ele põe alguém que é incompetente e estúpido ao mesmo tempo. E um cavalo. É um babaca. Pelo menos o Ricardo Vélez era um incompetente, mais ou menos inofensivo, e era educado. Mas agora você pega o ministro da Educação que é completamente mal educado. E de certo modo eu tenho um pouco de receio de pedir a demissão do Weintraub, porque eu sei que pode ser pior do que isso. Se a gente acha ruim com o Abraham Weintraub, com esse babaca no ministério, pode ficar pior. O Bolsonaro pode pôr, por exemplo, o Olavo de Carvalho no ministério, que é muito pior, porque é o guru desses babacas. A gente jamais pode subestimar a capacidade destrutiva do governo Bolsonaro. E eles só começaram, não tem nem um ano ainda. Então não dá para subestimar. Mas, de fato, você tem agora um ministro que não representa a educação, é alguém que odeia a educação, odeia professores, odeia alunos. O próprio presidente odeia os alunos também, chamou alunos e professores de idiotas úteis. A maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. Então você tem um governo que tem como meta a destruição da educação. E não apenas no sentido formal, de escola, de universidade, mas a educação no sentido de trato com o outro também, de como se comportar com o outro. Que é a destruição daquilo que eles chamam de politicamente correto, que é você respeitar o outro. É você respeitar a dor do outro, você respeitar a diferença do outro. Eles querem destruir isso. Eles querem nivelar por baixo e nivelar no nível do estábulo, que é o que prefere o ministro da Educação. Devia ser o ministro dos estábulos, na verdade. Que aí sim ele estaria no ambiente propício para ele. Eu quero saber o que vocês pensam aqui sobre esse editorial do Estadão, que eu vou deixar para vocês aqui na descrição para que vocês leiam, pedindo a cabeça do ministro da Educação, pedindo a demissão dele. E que de fato merecia. Na verdade, esse cara devia estar na rua há muito tempo já. Nem deveria ter entrado, porque, como eu disse, é um inepto e é um babaca ao mesmo tempo. Que é muito pior do que só um inepto. O que você acha de uma eventual demissão do ministro da Educação? E se pedir isso, não é também pedir para vir uma coisa pior depois. A gente não devia pedir a demissão do presidente, isso sim. Porque ele é responsável também por isso. Porque ele também age desse modo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui. Realmente inacreditável, mas eu quero saber o que vocês pensam. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e até mais. Tchau.